que é o principal desafio do século XXI, somado aos anos anteriores do século XXI, é podermos lidar com essa diferença, né? Então, você percebe hoje que as pessoas não se permitem pensar, não se permitem entender aquilo que está posto. Cria-se um bloqueio psicológico dentro do egocentrismo, que só quer entender aquilo que quer, aquilo que está vendo, né? Então, fazer uma reflexão do objeto pelo ângulo que você coloca na relação campo-cidade, e a necessidade de complementação entre um e outro é irregular, não faz. Não se permite pensar, tá? Então, quem vive no campo se permite pensar a cidade, e o contrário também é verdadeiro, a partir do momento que o indivíduo tem consciência de classe, tem consciência de si, enquanto ser humano sujeito. Agora, a sociedade moderna, especialmente a juventude, e muita gente também de uma certa idade, um pouquinho mais avançada, não está se permitindo pensar o novo, o diferente, né? E as fundamentações da sociedade que a gente teve no passado. Não conhece a sua história, não é sujeito da sua própria história. E quando você não se permite pensar o campo e a cidade e a sociedade, significa que você não é sujeito da sua história. Você não tem autonomia, você não tem subjetividade, você não tem segurança profissional, não tem segurança de sujeito, não tem segurança psicológica, efetivamente, né? Que hoje as pessoas estão muito afetadas psicologicamente as novidades aí que a pandemia, que esse período pós-pandemia trouxe, né? Então, quando eu escuto uma fala como a sua, e com a turma da manhã também, o pessoal da manhã da graduação presencial, tem bastante gente que lê bastante, que acompanha, né? Consegue observar, aí sim a gente fica feliz. Eu já digo, bom, eu não preciso mais rasgar o meu diploma. Eu acho que está funcionando, né? Eu acho que... Toquei significativamente alguém. Isso eu tenho experimentado, né, a gente no estágio. Tocar as pessoas e tornar algo significativo tem sido, acho que é das melhores partes enquanto professora. Isso. E assim, professor, eu acho que o que está acontecendo é que a gente está com falhas assim na construção de memórias. A gente não tem mais espaços para construir memórias. Eu tinha até mandado para Luciano umas fotos da minha família, fotos muito antigas, dos meus irmãos, da minha mãe tomando banho no açude, porque lá na frente desse sítio passa o Rio Paraíba. E a gente era acostumado a chegar cedo, botar a tarrafa lá no rio, e de 11 horas ir buscar a tarrafa, tirar a tarrafa cheia de peixes. Então, era o peixe que ia ser comido no almoço e o peixe que a gente ia levar para a cidade. De graça, gente, de graça. A coisa quase nada hoje em dia se faz de graça. Quase nada. Eu estava falando isso, não existe mais demanda que não seja uma coisa simplesmente do desejo humano. Quero comer, plantei. Quero comer, pesquei. Não existe. Exato. Tudo hoje é uma demanda de mercado. Quero isso, vou comprar. Quero isso, tem que ir no mercado. Então, dos prazeres da área rural é isso. Hoje, o Rio Paraíba está totalmente poluído. Totalmente, não digo totalmente, mas ele está com eles chamam de pasto, que é aquelas plantas que crescem e aquela planta interrompe, né, o ciclo de oxigenação da água e os peixes morrem. Não tem mais peixe. Ou seja, não tem nem mais tarrafa para a gente botar, porque parou de se... E a população, como não tem conhecimento, ela não sabe o que fazer e foi deixando que a coisa acontecesse. E como você falou, é possível que nunca mais seja revertida essa situação. E o futuro do Rio Paraíba é secar. Não tem. E eu acompanhei... São coisas tristes, porque é a destruição de uma memória, é a destruição de um povo, porque aquilo ali é subsistência.
É a água que o gado bebe. Então, né, não era só o nosso banho, não era só o nosso peixe, também é a água que o gado bebe. Então, Isso, complicado, viu, professor? isso é verdade. Pois é, pessoal. Eu acho que temos, temos aí as nossas preocupações, né? E as nossas e os nossos objetivos de vida para estar vivendo, para estar debatendo, para estar recolhendo informações nessa vida e, e sendo sujeito de si, construindo aí nossa própria história, né? Eu acho que isso que foi colocado pela Samir está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano e não tem muito como a gente escapar, né? Não dá para escapar, porque é construção de vida, é fala, né? A nossa vida é pautada exatamente nisso daí. Bom, eu coloquei algumas coisas importantes aí para a gente pensar, mas eu não estou conseguindo fazer aquele recurso que alguém me deu uma dica para fazer com que entre no modo apresentação, né? E não desapareça a imagem de vocês. Alguém me deu uma dica na última aula, mas eu não estou me lembrando aqui. É a opção Picture in Picture, professor. Foi o José. Nos 3 pontinhos, aí tem a opção. Muito bem. Vamos alterar layout, tela. Olha aí, rapaz. Por que sempre sai, né? Muito bom, muito bom. Agora sim, agora tá em voga. E aí, agora é só colocar no modo apresentação. Vamos encontrá-lo aqui e entra no modo apresentação. Agora acho que sim. É mesmo, bacana. Agora ficou jóia mesmo. Foi excelente. Ok. Deixa eu só chamar aqui um texto que eu havia colocado. Não, acho que não é isso não. O que é isso? Pessoal, eu coloquei uma temática para a gente discutir sobre o processo de estrangeirização, né, das terras brasileiras, tá? Então, deixa eu só... E esse tema, a estrangeirização das terras brasileiras, pessoal, é um tema bastante moderno, bastante atual, porque a gente, a partir de 2018, tá? Eu falo atual porque ele, ele veio à tona mesmo em 2018, desculpa, em 2008, né, com aquela crise, tá? E, e aí a academia começou a discutir a questão da estrangeirização das terras brasileiras, né? Eu acho que eu já disse para vocês em algum momento que a própria Coca-Cola queria comprar o aquífero Guarani, lá de São Paulo, né? Que pega toda aquela região de Presidente Prudente, São Paulo, até o Paraguai. Enfim, aquela história toda é coisa ainda da minha época de estudante. E o processo de estrangeirização ficou, né? Mas, assim, com um dos objetivos mais dramáticos, né? O objetivo mais criminoso possível do ponto de vista do trabalho, tá? Por que eu coloquei por que eu agora pensei em colocar a geografia do trabalho para a gente pensar um pouco dentro da geografia agrária? Porque o novo, o moderno, cada fenômeno de modernização que comparece no campo brasileiro
ele passa pelo crivo do capitalismo, efetivamente, né, do modo de produção e da mercadorização das coisas, mercadorização das pessoas, né? Hoje as pessoas têm um preço, o caráter tem um preço, a religiosidade tem um preço, e aí o capitalismo assume aí essas novas formas sobre velhos processos, incluindo a questão do trabalho no campo brasileiro. E por que estrangeirização de terras, né? Ela ganhou destaque, esse conceito, né? Esse conceito de estrangeirização de terras, ele ganhou bastante destaque já agora no século XXI, porque ele tem uma crescente fundamental do ponto de vista dos interesses do sistema do capital do agronegócio, especialmente canavieiro, a soja como um todo, a produção de commodities, né, de maneira geral. Esses commodities que são mais ativos, tá? A carne bovina, a criação bovina, o gado bovino é um commodity bastante ativo, mas ele é mais complexo, ele é mais difícil de você concorrer nessa crescente do mercado mundial e até mesmo do mercado nacional. Agora, o commodity da agricultura, não, é mais tranquilo, digamos assim, né? A soja, a cana, o milho, o trigo, é mais tranquilo. Então, essa crescente de muito interesse do capital de não deixar de lado cana, soja e carne e se apropriar do solo, né, dominar o solo, ter controle sobre os territórios nacionais e internacionais, é uma novidade e é uma somatória, tá certo? A gente está chamando de crescente porque, além de commodity da agricultura, tem o commodity da agropecuária e agora a estrangeirização das terras brasileiras. Para muita gente que está chegando agora na literatura, isso pode ser uma loucura, né? Peraí, como assim? Estrangeirização das terras brasileiras? O que é estrangeirizar uma terra, né? Roubar o país, né? Como é essa perspectiva agora dessa direita trumpista lá nos Estados Unidos, né? Dessa direita fatal, dessa direita branca, agressiva, cristã, de tomar a Groenlândia, de dominar o Canadá, de arrebatar o Oriente Médio, né? É o quê, né? Isso é o quê? Estrangeirizar uma nação, estrangeirizar uma terra. Imagina, só o conceito já é assustador, né? Só o conceito de estrangeirizar alguma coisa já é algo assim bastante assustador, né? Você chega no Brasil, você é australiano, chega no Brasil e fala, olha, eu quero estrangeirizar 250 mil hectares aqui nesse país. É difícil para a gente entender. É difícil para qualquer pessoa entender, né? Porque não tem uma resposta pronta ainda. Estrangeirizar as terras brasileiras, ou africanas, ou indianas, né? Não tem. Mas está acontecendo desde 2008, né? Com aquela crise financeira que teve, ali que a Espanha explodiu na questão do mercado imobiliário, né? E outras crises mais que são subsequentes. E de que maneira a gente discutiria essa proposta de estrangeirização? Claro, na academia isso vem sendo discutido já, né? Porque a crescente do capitalismo internacional, do mercado internacional, pelos ativos fundiários que tem no Brasil, é muito grande, ficou em evidência, ficou como urgência, né? Estrangeirizar terra significa interesse do capital internacional pelos ativos fundiários das terras brasileiras. Ah, mas é só das terras? Não, subterrâneo também. O que está sob a terra também. Ei, mas aí já é muito forte, já é muito profundo. Sim, é bem profundo, sim. O que tem sob o solo deixa de ser do Estado e passa a ser de um estrangeiro qualquer que possa comprar e que venha ter domínio sobre esses territórios. Então, são coisas assim, gente, muito graves, muito importantes para a gente pensar, para a gente discutir. O bonde está voando, né? O bonde está
está caminhando e carregando tudo que tem de recurso natural, e aí os interesses por esses ativos eles se tornam evidentes. Tá? Então, hoje, você discute com geógrafos ingleses ou geógrafos americanos, você vai entendê-los, né, que, por incrível que pareça, já tem ações, né, inclusive ações em bolsas de valores, com terras brasileiras por proprietários ingleses ou norte-americanos. É um nó, vai dar um nó na cabeça do indivíduo, né? Como que uma fazenda, por que uma fazenda no sertão da Paraíba seria um ativo financeiro na Bolsa de Valores, né? Entrando como ativo fundiário, aliás, no nome de um cara lá dos Estados Unidos, né? E cadê o proprietário dessa terra aqui no Brasil, ou até mesmo a presença do Estado, né? Então, a presença da estrangeirização desses imóveis como um todo, né, eles se tornaram aí um instrumento fundamental da política brasileira hoje. Hoje ele é chave principal, tanto da política, ali especialmente no Congresso Nacional, porque uma grande porcentagem ali de deputados são fazendeiros, e a mídia. Tá? Mas eu nunca ouvi falar isso na Rede Globo. Não vai falar, porque é a primeira que tem interesse em não explicar o que é isso, né, para a sociedade brasileira como um todo. Né? E aí você começa a pensar no processo de trabalho dentro desse conceito, e até mesmo a quantidade de terras improdutivas que a gente possa ter, ou imóveis rurais que são apropriados, ou uma visualização rápida desse mapa como um todo, né? O que seria exatamente isso, tá? Então, daqui a pouco eu abro para você falar, viu, Samir? Então, isso nos colocaria num círculo fechado, tá? Por enquanto, é um conceito que ainda não está sendo desenvolvido, porque é um círculo muito fechado dentro das autoridades como um todo, né? As autoridades políticas, que tem essa palavra-chave, estrangeirização das terras, e a própria imprensa também passa por esse papel. Diga, Samir. Professor, eu tenho uma dúvida sobre uma questão atual que surgiu. Como você falou em estrangeirização, eu falei assim, vou perguntar ao professor, que talvez ele saiba algo que eu não sei. Eu vi a Ucrânia se recusando a entregar aos Estados Unidos o acesso a terras raras. Depois eu vi a China também falando que ia restringir ou tarifar terras raras. E eu falei assim, o que é terras raras? Que eu nunca tinha ouvido falar desse termo, a atualidade me trazendo novidades, né? Então, vou perguntar ao professor, porque talvez ele saiba. Isso. Na Ucrânia, todo o contorno de fronteira da Ucrânia existe um minério muito importante para a fabricação de eletroeletrônicos, de equipamentos eletrônicos, de celulares, né? Especialmente essa parte eletrônica. Né? Então, é uma quantidade de terra muito grande que os Estados Unidos querem tomar aquilo, querem roubar, né? Se apropriar ilegalmente, e aí é claro que a Ucrânia não vai conceder, mesmo tendo uma dívida com ele. Isso são terras raras, porque tem muito elemento químico importante ali para a fábrica do Elon Musk. Né? Então, como o Elon Musk entrou na política agora, ele tem muito interesse no desenvolvimento da tecnologia para lançar mais de 30 mil satélites no espaço. Né? Então, eles queriam aquelas terras. A Rússia também, né? Tem muitas terras, muitas áreas importantes
da Rússia ali, né? Que são minerais que têm muitos minerais raros, tá? E também a Rússia também tem interesse na Ucrânia por causa desses minerais que são bastante raros. E aí então tem a tentativa de domínio e controle de território, tá? Então com certeza iria fazer a estrangeirização também, né? Dessas áreas que têm esses minerais extremamente raros, né? Então, reservas enormes, são reservas enormes, assim, rochas com muitas toneladas com esses elementos químicos, né? Com esses minerais aí importantes para desenvolvimento da tecnologia. Eu não me lembro agora o nome de nenhum desses minerais, mas com certeza vão estar aí na mídia. O mesmo interesse da Rússia, né? Porque as rochas que contêm esses minerais na região ucraniana, nas fronteiras ucranianas, elas guardam com profundidade componentes eletrônicos, digamos, essa matéria-prima para o componente eletrônico, né? Então, isso seria uma estrangeirização, um modelo de estrangeirização também da Ucrânia para os Estados Unidos e, inclusive, da Rússia também em relação à Ucrânia. Não iria levar o pedaço do território, iria roubar, né? Iria usurpar os minérios com exploração por muitos anos, né? Digamos assim, aluguéis de 150 anos daquela área, ou instalação de uma base militar para uma questão de segurança. Então, isso seria assim. Esse também é um processo de estrangeirização daquelas terras. Não seria um outro tipo de commodity, né? Não seria para a agricultura, mas seria da exploração de minérios. Alguém levantou a mão, fique à vontade, pode falar. Oi, professor Alexandre, tudo bom? Boa noite. Alexandre. Certo, beleza. Então, professor, eu queria contribuir um pouco mais com esse assunto de terras raras que a Sambi colocou aí. Eu hoje trabalho numa empresa que ela faz prospecção de minérios diversos, entendeu? Cobre, níquel, aqui no Brasil. E, por um acaso, a gente descobriu uma ocorrência de minerais de terras raras ali no Ceará, certo? E esses elementos que são na tabela periódica, eles são ali dos lantanídeos, eles pertencem ali aos lantanídeos, eles são minerais que eles têm até abundante na face da Terra, mas concentrado é muito raro encontrar eles em concentração muito grande que viabilize uma mina, entendeu? Então, quase todas as rochas no Brasil contém cério, contém praseodímio, contém bário. Então, existe ali uns 16, 17 elementos da tabela periódica que estão sendo muito disputados, porque realmente, para você hoje, no mundo, encontrar alguns depósitos que são viáveis financeiramente, né? É muito difícil. Todos os países do mundo hoje estão na corrida, porque a China hoje é o grande produtor, né? E é por isso que essa guerra também está acontecendo, porque a China está querendo fazer uma retaliação também de limitar a exportação de alguns desses minerais, que são essenciais para você fazer turbina eólica, para você fazer componentes de celular, de televisão, de computador, de nave espacial, de armamentos. Aqui no Brasil, algumas empresas também já estão avançando, né, nesse sentido, porque o Brasil tem um projeto até 2030, 2050, o governo brasileiro, de até fomentar, já existe até investimento disponibilizado pelo governo para a empresa que quiser e tiver interesse e apresentar um bom projeto de pesquisa mineral, esse dinheiro é disponibilizado através de instituições educacionais, entendeu? Instituições de fomento do governo federal,
para que o Brasil não fique atrás nessa corrida tecnológica, assim como também com o advento dos carros elétricos, né? Esses minerais também, eles são empregados em carros elétricos, e o lítio também, que não é um terras raras, mas ele está ali também participando dessa corrida da tecnologia, entendeu? O país hoje que tem condição de fomentar, de extrair do seu solo. O que acontece é muito o seguinte: no Brasil abriu a primeira mina de terras raras, a mina Serra Verde, mineração Serra Verde, lá em Goiás, mas ela não tem tecnologia para processar, já vender o mineral extraído. Ele vai vender um carbonato de terras raras para a China, que é onde ela pode, é igual o ferro, né? Então, o Brasil vende o ferro, aí depois ele importa o aço, né? Então, terras raras você iria vender o carbonato de lítio ou de terras raras, e aí depois a gente está recebendo aqui já, né, aerogeradores, placa solar também, né? Esses minerais são... A tecnologia desenvolveu tanto que esses minerais ele têm propriedades especiais. Por exemplo, ímã, esse touchscreen nosso no celular, que a gente toca no celular, aqui, que ele recebe comando através do dedo, ali são terras raras, né? Essa coisa, entendeu? Pronto. Ímãs muito potentes, por exemplo, tem trens hoje que eles são... eles flutuam sobre os trilhos, né? Eu acho que alguém já viu essa tecnologia, né? Que os trens da Alemanha, do Japão, a China também, os trens flutuam sobre os trilhos. Então, eles são utilizados nessas tecnologias. Então, os Estados Unidos, ele justamente está querendo fazer um acordo com a Ucrânia, porque quanto mais, melhor, né? Então, ele quer subtrair esses, em troca de armas, né? Em troca do apoio. Exatamente. Perfeito, é isso. A estrangeirização, ele não carrega o território, não leva um pedaço do país, mas tem domínio pleno, né, sobre aquela área. Né? E aí... Ele quer um acordo mais ou menos aí. Isso. Ao longo do desenvolvimento do projeto, instala-se bases militares para garantir toda a segurança e a integridade daquela área pertencente a um país a milhares de quilômetros de distância. Né? Então, o Brasil, por exemplo... mas é claro que isso daí, pessoal, chama muita atenção, porque tem um risco muito grande, tá certo? O risco que praticamente não é discutido na mídia, mas é discutido enquanto perspectiva estratégica, né, de governança dentro da segurança nacional, que é a própria soberania nacional. Você sabe que isso acontecendo, o processo de estrangeirização acontecendo no Brasil, como é o caso de várias fazendas já aqui, e que a produção é comprada por vários anos para frente, é um grande risco de perda e diminuição da soberania nacional, né? Porque vai ser dominado aquele território por estrangeiros, vai ter uma legislação, de maneira geral, o norte-americano não gosta de cumprir a legislação daquele país que eles invadem, que eles exploram, e a soberania nacional ela corre sim o risco de ter uma perda significativa e corre-se o risco de guerras, né? Hoje o capital, a propositura do capitalismo, especialmente vindo dos Estados Unidos em relação aos outros países, é financiada e é fundamentada pela guerra. Então, o financiamento de armas, o financiamento da própria guerra como um todo. Então, a garantia e outra grande perda, além da soberania nacional, teríamos a questão do risco da segurança alimentar, tá? Se você coloca soja e cana dentro do país, dentro do Brasil, e produz soja e cana para fazer combustível para outros países, vai sobrar o quê no Brasil em termos de soberania e segurança alimentar? Então, de forma geral, o país perde a sustentabilidade. Primeira perda é a segurança nacional, a questão da soberania nacional, que é um ponto-chave,
se entra a legislação legal desse país e as instituições, depois não teria mais garantia de soberania, de segurança alimentar, não se alimenta com cana-de-açúcar, não se alimenta com lítio, não se alimenta com diamante, não se alimenta com prata, né? Menos ainda com soja e trigo, tá certo? E depois a questão mais geral, que é a sustentabilidade e a existência dessa própria nação. Ela vai se tornar vulnerável a qualquer uma outra, né? Então, quando existe uma ameaça do capital para tirar a autonomia da Groenlândia, tirar a autonomia do Canadá, tirar a autonomia do México, né? Ou construir aquele muro, significa recessão dentro do próprio país, né? Quando você faz uma propositura dessa, como é o caso que os Estados Unidos está decretando hoje, né? O aumento das barreiras a partir das tarifas, né? Mas alguns países não estão aceitando, mas a guerra tarifária apenas começou, né? No caso aqui do capital sucroalcooleiro, da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, propriamente dito, nós temos um problema, assim, gravíssimo, tá? Não pensem que está tudo bem, não, porque quando eu disse para vocês que a apropriação das terras brasileiras, essa estrangeirização geraria e gera a questão da insegurança alimentar, nós estamos vivendo ela hoje, no dia de hoje, nos últimos anos. Estamos vivendo porque o capital sucroalcooleiro que é produzido, por exemplo, na Paraíba, ela segue para outros lugares. Ela vai para o Pará, ela vai para Goiás. E fica o quê aqui? Fica o quê? A cana-de-açúcar não gera emprego, a cana-de-açúcar não gera sustentabilidade e também não produz alimento, né? E ainda corre-se o risco do risco da soberania nacional, porque as grandes empresas norte-americanas que compram o etanol das usinas brasileiras, elas são estrangeiras, né? Então ela compra a safra até 2035. Pronto, a usina está na mão do capital estrangeiro. É como se você vendesse sua vida para alguém por 30 ou 40 ou 50 anos. O etanol que é produzido, por exemplo, no Pernambuco, né, e todos os demais produtos, ele faz uma geografia complicada também, ou seja, o estado inteiro do Pernambuco é sugado pelos demais estados. Mas a gente sabe que, né, o fluxo desse capital ele não dá retorno para o local de origem. Alagoas produz cana-de-açúcar. A produção máxima do PIB de Alagoas é cana, é produtos derivados da cana, tá certo? Mas não há retorno. Para quem já visitou Alagoas, para quem passou ali na BR, ou já foi mesmo para o interior de maneira geral, vai perceber que Alagoas virou uma pocilga, cheira muito mal no período da safra, né? No período da colheita, trabalho escravo, né? Todo ano as usinas são multadas, são fechadas e são liberados os trabalhadores que são escravos daquele lugar. Mas onde fica a riqueza de Alagoas? Vai ficar, né, no Rio de Janeiro, vai para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e assim sucessivamente. Não é diferente na Paraíba, né? Não é diferente também aqui na Paraíba. Vai seguir a mesma trajetória, vai seguir para outros cantos do país. E o dinheiro, o capital em si, segue para a Bolsa de Valores e como resultado de commodity dessa cana-de-açúcar de maneira geral, tá certo? Isso acontece no país inteiro, em toda essa região que eu chamei de zona da cana, né? Ela passa por esse processo, tá certo? Você tem aqui esse fragmento, né? Toda essa região que eu fiz o mapeamento com plantação de cana, tá certo? Isso aqui é parte do litoral, ela é toda retirada, né? A Paraíba produz
menos, um pouquinho menos, mas ela é totalmente esgotada, né? Esgotada para outros lugares do país, né? O etanol, o açúcar e a compra de imóveis. Então, todo fazendeiro aqui da região da Paraíba, da região canavieira, do estado da Paraíba, ele vai comprar imóveis em outros estados, né? Tanto fazenda, quanto apartamento, quanto indústrias, enfim, o capital ele é reinvestido em outro lugar. Esse cara não está preocupado com a Paraíba, né? Com o seu lugar de origem. Então, é importante a gente lembrar que o processo de estrangeirização das terras brasileiras eles vão passar aí pela soberania nacional, né? Claro, que isso gera uma insegurança institucional muito grande do ponto de vista da organização política brasileira. Ela vai piorar, né, a questão da segurança alimentar. Já não temos alimentos no Brasil, mas são alimentos muito caros para a sociedade brasileira. E, por último, a ideia de sustentabilidade que desabaria definitivamente, né? Mas o processo continua crescendo. O processo ele é permanente, tá certo? Então, a reflexão desse momento que eu peço para vocês e que coloquem também na agenda diária de vocês, de cada um de nós aqui, é pensar. Né? Pensar e discutir, debater e entender o que acarreta aí esse processo de estrangeirização. Então, são desafios teóricos para nós, né? Desafios teóricos e metodológicos, porque a nossa arma é a sala de aula, né? É a docência. Nós não temos uma outra forma de fazer a revolução, né? Então, a nossa arma é o conhecimento. É o conhecimento, os nossos futuros alunos, os nossos colegas, as nossas reuniões, o nosso coletivo, né? Nossa base coletiva é que vai nos ouvir, que vai nos ajudar a entender como vai funcionar essa nova geração e o que vai acontecer futuramente no país com esse método de estrangeirização do capitalismo estrangeiro sobre as terras brasileiras, especialmente nesse momento, né, de 2010 para cá, que é essa partezinha aí do século XXI, tá certo? Então, existem vários destaques importantes para a gente fazer dentro dessa temática, porque trata da questão regional, tá certo? Nós sabemos que a internacionalização do capital com seus projetos de estrangeirização, ela é global, né? Nós sabemos que é global, porque quando você vê uma proposta norte-americana sobre a Ucrânia, é uma distância significativa entre os dois, tá? Assim mesmo como as invasões que são feitas no Oriente Médio, especialmente a situação da Palestina, né? Israel é uma base militar dos Estados Unidos, né? Israel não é um país, é uma base militar dos Estados Unidos que tenta destruir ali a Palestina. Então, a circunstância é global, mas também ela é regional, porque aqui na região Nordeste, nesses 3 estados que eu separei para vocês, é o local que eu desenvolvo estudos, eles são regionais. E trata-se aí do envolvimento sério desses estados do Nordeste, né, que produz a cana. Então, os setores para onde se dirigem os investimentos, é importante a gente saber, né? Para onde vai esses investimentos? O que a gente tem a ver com investimento, né? Com os investimentos dessa estrangeirização das terras brasileiras. Depois, a problemática que isso vai trazer do ponto de vista ambiental para os territórios. Nós sabemos que qualquer visita que você faz aí, fazendo um olhar mais refinado para o meio ambiente, como, por exemplo, a leitura dos rios, a leitura das florestas, leitura de matas ciliares e até mesmo as reservas indígenas que nós temos no estado da Paraíba,
já estão praticamente deterioradas, tá? Resta pouquíssimas coisas, pouquíssimos recursos, né, que ainda estão preservados. É muito importante a gente fazer visitas às aldeias para ter uma noção do que significa isso. Então, são desdobramentos potenciais que vão problematizando o território, né? O desgaste ambiental, por exemplo, é um deles. Então, o fenômeno, né, esse fenômeno da estrangeirização, ele possui vários desdobramentos, porque as usinas da Paraíba, por exemplo, elas estão realocando terras, elas estão retomando terras de assentamentos e de aldeias indígenas para produzir cana-de-açúcar, né, e até mesmo outro tipo de commodity. Então, a leitura fundamental que a gente deve estar discutindo nesse momento são todas essas problemáticas que ocorrerão, tanto do ponto de vista da segurança alimentar, né, quanto do ponto de vista da soberania da nação, do Estado-nação propriamente dito, né? Então, mas é muito pequena ainda a quantidade. Não, não é pequena. Não é pequena porque pega todo o litoral brasileiro, né? Você pode observar que até mesmo os estados do Sul e Sudeste ainda são sugados, são esgotados aí com produção, com capital sucro-alcooleiro e as suas malvadezas, né? Essa espacialização malvada que o capitalismo internacional propõe. Tá certo? Então, é uma perspectiva contínua. Você pode ver que esse mapa, se o ano que vem esse mapa for refeito, né, ele vai ter continuidade. Mesmo com a falência de algumas bases produtivas de usinas aqui no litoral paraibano, ainda existe uma continuidade de sobrevivência aí desse capital sucroalcooleiro, mesmo que seja em baixa produtividade, ainda existe. E por isso que a maioria dos marxistas chamam de perspectiva histórico-processual, né? Ou perspectiva histórica dialética, né? Então, é histórico-processual porque ele já construiu a sua história desde o período colonial, um processo contínuo, né? Uma coisa que está respirando o tempo todo, né? Por isso são chamadas aí de histórico-processual. Claro que é interessante a gente observar, né? Se você pega de 2008 para cá, é importante você observar a oscilação da espacialização desse capital sucroalcooleiro, né? As quedas, né? Os avanços, tá? As falências, mas continua existindo, né? De 2010 para cá, houveram aí falências de várias bases produtivas, né? Tanto aqui na Paraíba, quanto Alagoas, quanto São Paulo também, mas outras ressurgiram, né? São aqueles ciclos, os ciclos de Kondratiev, que a gente discute em geografia econômica, né? São os ciclos econômicos que passam também pela estrutura física dessas usinas de açúcar e álcool, né? Então, o Estado brasileiro, nós sabemos que tem uma ausência muito grande nesse processo, porque tem muita dificuldade de acesso às informações. Gente, a coisa mais difícil que existe é a gente tirar a informação de uma usina de cana, ou de uma indústria de automóveis, ou de um frigorífico de aves, ou de um frigorífico de gado bovino, né, ou gado suíno. Então, essas informações o Estado não tem controle, nós já sabemos disso, porque tem muita dificuldade de acesso às informações que são confiáveis, né? Informação confiável, você precisa ir a campo com questionário na mão, com gravador para você entrevistar e fazer o levantamento, né? Então, as empresas acabam sonegando tanto a questão fiscal quanto a questão do produto em si, o que foi produzido e quanto saiu do país, quanto saiu do controle do Estado, né? E isso é uma coisa tão corriqueira, gente, que
fazendo comparações regionais, Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, dificilmente você faz uma compra sem nota fiscal, tá certo? Isso eu estou falando de 20, 30 anos atrás, né? Onde você vai comprar alguma coisa, eu estou falando qualquer coisa, eu estou falando de um pedaço de doce, né? Eu estou falando de 1 quilo de arroz. A nota fiscal é emitida automaticamente. Automaticamente. Não tem como vender sem nota fiscal, né? Aí, desde que eu cheguei nos estados do Nordeste, que eu tenho convivido, que eu tenho pesquisado, todo lugar você compra sem nota fiscal. É regra. Inclusive gasolina, combustível. O cara chega lá com a maquininha e imprime o pedacinho, o comprovante que você pagou. Mas não passa pelo fisco. Não tem arrecadação para o Estado, né? Então, isso daí, as empresas, por exemplo, a pesquisa desse material foi feita entre 2017 e 2020, né? Essa pesquisa foi levantada com as empresas, com aproximadamente 250 empresas, ou foram 240 empresas, né? Que, de maneira geral, eles não contabilizavam a participação, né, de produtos que saíram do país ou que saíram do estado. 55 toneladas de açúcar orgânico da usina São João que saiu no mês de abril de 2018. Não existiu, não teve contagem. E é claro que o Estado fica sem arrecadação do ICMS, né? Portanto, a falta do ICMS não enriquece o Estado, não conserta estradas, não avança na saúde, não avança na segurança pública, não avança na educação, não paga salário de funcionalismo público da maneira que deveria pagar, e as empresas continuam, sim, sem emitir nota fiscal e não contabilizando o seu PIB, né, para que o Estado consiga arrecadar. Mas o que é isso? É o capital estrangeiro, é a estrangeirização das coisas, tá certo? Ou seja, essa é a composição do capital estrangeiro, do capital sucroalcooleiro sob o controle de empresários internacionais, australianos, norte-americanos, ingleses, alemães, espanhóis e portugueses também, e franceses, tá certo? Essa fazenda que a gente vai visitar é propriedade francesa, propriedade de um francês. Há o regime de escravidão aqui pelo trabalho, tá? Por isso que eu botei essa fotografia de propósito, né? O trabalho, sim, existe na fazenda. O trabalho análogo à escravidão existe na fazenda, mas o produto ele é enviado para a Europa, ele é encaminhado para a Europa em forma de commodity, né? A manga, a espirulina, a goiaba de altíssima qualidade. Agora, o trabalho, vocês vão ver como é que funciona o regime de trabalho, as relações de trabalho lá nessa fazenda. O mesmo que na usina, né? Mesma coisa que nas usinas de cana, o mesmo que o corte de cana, né? Tem o mesmo significado, tá certo? Então, as empresas, de maneira geral, não colaboram, né? E os investimentos de participação do capital e a sua composição como um todo são controladas por pessoas de outro país, né? Por pessoas estrangeiras. Esse é o significado, né, do processo de estrangeirização das terras brasileiras, né, pelos seus componentes aí internacionais, tá certo? Então, aproximadamente hoje nós temos em torno aí de, sei lá, 10 milhões de hectares, né, que já são dominados, 10 milhões de hectares de terras brasileiras
que já são dominadas pelo capital internacional, especialmente para a produção de commodity, né, que é cana-de-açúcar, soja e outros produtos com veneno, né, controlados aí pelo capital estrangeiro. Então, a questão da questão agrária brasileira hoje, o que tem de mais atualizado, o que tem de mais contemporâneo, é a estrangeirização das terras brasileiras pelo capital estrangeiro, né? Recentemente, a gente acompanhou uma palestra do professor, esqueci o nome dele, enfim, e ele disse o seguinte: olha, tem até professores universitários na Inglaterra que têm ações em terras brasileiras, né, que investem, né, nas ações das terras brasileiras. Tá? Então, é uma coisa muito comum, é muito barato, né? É muito barato você investir em terras brasileiras e ter domínio sobre ela, receber antecipadamente, né, aquela colheita, digamos. Uma coisa é você investir no dólar virtual, né, ou em CDI, tá certo? Que tem que ter bastante dinheiro, tem que ter um mínimo, né, para investir ali. Outra coisa é você investir em terras brasileiras sendo funcionário público. É porque é muito barata, né? As terras brasileiras são praticamente de graça, porque são terras improdutivas, são terras que não têm a preocupação de produzir alimento para a população brasileira. Então, elas estão ilegais nas mãos de poucos fazendeiros, né? Pouquíssimos fazendeiros têm título de propriedade e desrespeita totalmente a Constituição, a legislação. Então, por isso, essa preocupação da gente estar debatendo a estrangeirização das terras brasileiras dentro da questão agrária, tá certo? E dentro disso ainda tem uma série de outros problemas, né, que a gente pode estar, que a gente vai continuar debatendo, mas só por uma questão de elucidação, é a questão do conflito, né? Os conflitos pela terra dentro da questão agrária brasileira e em função dessa produção de commodities, tá certo? Tem-se aí essa questão do trabalho, só voltando, que é um outro desdobramento aí, para a gente concluir. Eu sei que vocês já saíram de uma aula agora e já mergulharam nessa outra. É só mesmo para a gente fazer uma introdução do que vem em relação ao mundo do trabalho, tá certo? Na próxima aula, então, a gente discute um pouco mais sobre a questão do trabalho, né, da geografia do trabalho nessa leitura da estrangeirização das terras brasileiras, né? A falta de compromisso e regulamentação do trabalho e dos trabalhadores a partir das normas regulamentativas, a NR 31, por exemplo, tá certo? Então, cada norma dessa daqui vai estar mostrando o que a empresa deveria fazer, mas que não faz. E a gente vê aí com os próprios olhos, né, no cotidiano desses trabalhadores. Meninos e meninas, algum questionamento, alguma observação? Professor, esses slides vão ficar disponíveis na aula? Eu não costumo deixar os slides, não, viu, Israel? Porque eles acabam confundindo para estudar. Porque eles são fragmentos, não tem nem como estudar. Por isso que eu não deixo eles. Eles não vão ajudar em absolutamente nada. Veja que são todos fragmentados, né? Um dos seus textos falava justamente sobre o trabalho, né? E citava a questão das folhas frias. Esse texto, pronto, serão novos textos agora, né? Ou vai ser mantido os mesmos textos? Não, eu vou fazer algumas alterações, eu vou acrescentar mais algumas. Porque quando eu estava até conversando com o Ranieri, eu pensei, se alguém não percebeu,
professor Lima, ele colocou os 5 textos lá nas questões da primeira unidade. E aí eu falei assim, será que vão vir mais 5 textos ou outros 3? É isso que eu fiquei em dúvida sobre a segunda unidade. Vem novidade de assunto ou vamos continuar trabalhando os mesmos textos? Entendi. Agora que eu entendi o que você está dizendo. Olha, a gente podemos manter os mesmos, mas eu ainda quero acrescentar, eu acho que eu vou acrescentar 1 ou 2 com essa temática. Tá certo. Porque eu tinha visto que tinha texto ali que falava do trabalho mesmo. Aí por isso que eu estou perguntando. Então, que bom. Isso quer dizer que a gente aproveita, tem mais tempo para estudar. Já vimos na primeira unidade. Quem teve a oportunidade de se sentar e ler tudo vai aproveitar bem para a segunda, vai estar preparado, né? Para a segunda. Exatamente. Mas tranquilo, minha gente. A gente vai se falando aí, tá? E acho que vocês fizeram uma boa prova, acredito. Eu também. Eu gostei, eu só errei uma. Mas foi confusão minha. Mas não tem problema, não, professor. Eu queria saber se a aula de campo está de pé. Tá, né? Dia 30. Com certeza. Isso, são 2 dias. Tá certo. Pois nos vemos na próxima terça, professor. Professor, Combinado. E ainda tem vaga para essa aula de campo? Ainda tem vaga ou não, com o adiamento? Eu coloquei, eu já enviei, eu não vi quem está falando, desculpa aí. Martinho. Ô Martim, eu já enviei a lista para a reitoria. Certo. Aquele dia mesmo, eu pedi uma lista, aí acho que a Samir me mandou a lista, aí eu acrescentei e já encaminhei para a reitoria. Certo. Tá certo? Não, tranquilo. Mas sempre eu pedi um ônibus de 50 lugares, né? E sempre tem vaga. Sempre tem vaga, né? Se aparecer vaga, eu vou me incluir. Pronto, tranquilo. A gente vai se falando, então, nesse sentido. Ok, professor. Valeu. Boa noite. Obrigado. Valeu. Tchau para você. Boa noite. Até a próxima aula, pessoal. Até terça, professor. Tchau. Valeu. Tchau, até terça.